Marília, então, primeiro, obrigada por aceitar conceder a entrevista. E, em parte das tuas pesquisas, você investigou o teatro épico latino-americano, né? Então, conta para nós o que é o teatro épico, né, em que movimentos ele se fundamenta e como você vê os reflexos desse teatro no contexto latino-americano. Então, na verdade, assim, eu acho que o teatro épico na América Latina, ele já como quase todas as manifestações, vem, embora a gente chame, eu mesma chamava de teatro épico, hoje eu penso assim, né, quando eu estava fazendo o mestrado, hoje eu penso que tem características que já modifica talvez uma apreensão do que seria o teatro épico. Então eu acho que eu vou falar já do teatro épico que eu estudei aqui a partir das experiências, que acho que é melhor, né, para ser mais... Eu, na verdade, assim, comecei de alguma forma a entender essa questão do movimento de pensar a narrativa da história latino-americana, de uma história que parte da história não contada, de uma necessidade de contar a história que oficialmente não estava contada e que isso instigava coletivos e grupos teatrais na América Latina, muito influenciados, sim, por experiências do chamado teatro épico na Europa e tudo que tem a ver também com isso lá de alguma forma, né? Revelar os processos históricos, sociais, políticos, econômicos como constituidores de situações da vida, que essas situações sejam levadas para o teatro e que digamos, essas linhas que muitas vezes nos constituem como seres sociais, que são invisíveis, se tornassem visíveis, ou na forma cênica, mas também na dramaturgia, em tudo, que tem muito a ver com uma pesquisa que começa com o Piscator, né, no período entre guerras, e que tem no Brecht o nome mais conhecido, porque ele também sistematizou e reivindicou esse nome do teatro épico, mas na verdade são várias experiências também teatrais que tem nesse período na Europa que o próprio Meyerhold, né, essa coisa de você mostrar as estruturas que na verdade não são as estruturas da cena, são as estruturas da vida e revelar isso em forma de linguagem poética. Eu acho que na América Latina, pelas experiências que eu comecei a estudar, e daí foi um processo de pesquisa, mas também de pesquisa pela própria falta de formação que a gente tem principalmente no Brasil, né? Acho que a gente tem falta de informação e de formação em experiências estéticas latino-americanas como um todo, assim. É como se a gente tivesse voltado sempre de costas para a América Latina e não se reconhecendo como latino-americanos, né? E ainda sendo latino-americanos é uma coisa muito louca, né? E daí o que aconteceu? E o meu processo pessoal foi bem esse, porque eu já me interessava muito pelo teatro épico, já na faculdade mesmo, mesmo fazendo teatro antes da faculdade não tive contato, e daí eu fui morar na França, e quando eu volto, eu tenho o Sérgio Carvalho, que é um diretor bastante emblemático desse tipo de teatro aqui, digamos, no Brasil, me deu um texto em francês de um colombiano, que era sobre o método da criação coletiva do Teatro Experimental de Cali, da Colômbia. E falou, já que você voltou, né, tipo, lendo francês, você não quer ler? Olha que louco, olha só, né? E porque também eu cheguei falando, nossa, eu me senti latino-americana quando eu estive na Europa, né, vivendo, assim, como brasileira, mas daí você se torna latino-americana. Você não é brasileira só, você é latino-americana lá. E daí, isso foi muito legal. Bom, enfim, o fato comecei esse trabalho e, curiosamente, poderia ter sido um texto em francês sobre qualquer grupo, né, de teatro na América Latina, mas não. O Teatro Experimental de Cali, a partir de conhecer o que eles queriam com esse desenvolvimento do método da criação coletiva, eu comecei a perceber os grandes movimentos teatrais que teve desde o começo do século XX, de sempre tentar primeiro na Argentina, sobretudo, essa questão do teatro criollo, que seria como também a comédia de costumes, que era só tentar falar da nossa realidade, mas do jeitinho, entre aspas, do teatro tradicional europeu. E depois não, né? Primeiro teve essa experiência só de transladar tematicamente. E depois, não, esse tema
falar dessa realidade, dessa história, necessita uma mudança na forma para esses vários coletivos. E daí, óbvio que tiveram várias influências, né? O Barba também foi uma grande influência na América Latina, mas quem pegou mais essa influência brechtiana, né? Os vários teatros, grupos que pegaram essa influência aqui brechtiana, eu vejo que tem também um período que vai mais ou menos a década de 50 a 70, com experiências diferentes, mas que teve um movimento que se chamou, principalmente na América Espanhola, chamava Teatro Novo, ou Teatro Independiente, né? Na Argentina, no Chile, no Uruguai, se chama o Teatro Independiente, mas que hoje também se chama de teatro de grupo um pouco, a gente poderia fazer algumas comparações, mas que foi, eu acho que, provocado pela necessidade, primeiro, de falar de uma outra história da América Latina. Isso demandava uma nova dramaturgia, né? Uma nova relação também, uma nova relação do dramaturgo com a cena, um dramaturgo que tivesse junto com os atores, que tivesse nos ensaios. E daí surgiram vários diretores dramaturgos, que o Henrique Buenaventura é um deles, né? Mas existiram vários, principalmente na Argentina, no Chile, no Equador também, mas na Colômbia isso foi muito forte. Na Colômbia se chamou Teatro Novo. E aí também nas próprias experiências de teatro épico, como por exemplo no Brasil, né? Se a gente pegar o TBC e o Teatro Oficina, você pode ver que assim, TBC não, desculpa, o Teatro Oficina e o CPC da Uni, são experiências que se debruçam em dramaturgias brasileiras, né? Mas que são formas de contar cenicamente essas histórias diferentes e muitas vezes também os dois inspirados pelo Brecht. Então é muito, por isso que eu falo, é muito amplo o que a gente poderia chamar de teatro épico se a gente pegar como influência do Brecht. No caso do Henrique, do Teatro Experimental de Cali, ou dessa vertente, digamos, né, que tem a ver também com a Companhia do Latão, mais recentemente aqui no Brasil, e enfim, poderia falar muitas pessoas, né, muitos grupos, na verdade, eu acho que tem sim uma tentativa primeira de se apropriar das chamadas técnicas do teatro épico do Brecht mesmo. Ao tentar se apropriar, ver as limitações que copiar qualquer coisa teria. Inclusive artisticamente, não é nem só por estar na América Latina. Tem um texto muito bom do Henrique Buenaventura que se chama A Arte Não é um Luxo, que ele vai falar exatamente disso. Ele tentou, se apropriando das questões do teatro épico do Brecht, montar como se fosse um conto, uma história tradicional colombiana. E daí ele fala, numa primeira tentativa isso deu errado, numa segunda tentativa isso deu errado. Então, ao abandonar Brecht, chegamos mais perto dele. E daí ele vai falando um pouquinho sobre isso. E eu, então, assim, não defino o teatro épico latino-americano. Eu acho que é impossível definir, mas eu acho que dá para definir como isso. Pelo menos eu acho que o start, né, a provocação que é falar a história dos vencidos de uma forma que nos ajude não só a entender uma história passada, mas entender movimentos históricos mais próximos da nossa realidade que também nos provoquem a algo hoje. Né, no hoje deles já, né? E acho que isso também se mantém, de certa forma, nesses hojes dessa época até hoje. Não sei se... Pensar essa produção de forma a desdobrar esse contexto histórico, né? Eu acho que a gente está falando mais de estratégias de criação ao mesmo tempo, e aí a gente pode pensar também nessa grande diferença entre fazer um teatro na América Latina, que reproduz os modelos estabelecidos, de uma produção dominante, eurocêntrica, de um teatro da América Latina que se reconhece como latino-americano. E a gente veio conversando também sobre como pensar esses processos históricos em relação ao teatro. E você vem pensando também sobre a memória, sobre um trabalho com a memória como construtora de narrativas que nos ajudam a nos pensar, né? Fala para nós um pouquinho sobre esse trabalho. Isso daí, acho que depois dessa experiência que foi muito forte, porque o Henrique é um mestre, assim, né? Ter convivido com ele foi muito importante. Eu acho que isso me influenciou como artista mesmo, né? Em pensar
como as expressões poéticas disso poderiam sim se referenciar nessas estratégias épicas, mas também poderiam ser outras. Então, por exemplo, eu acho que aqui, e daí tem a ver com essa questão da memória e da América Latina, que talvez, exatamente por a nossa memória histórica ligada a culturas que foram mais recentemente esmagadas do que, por exemplo, as relações entre as próprias culturas europeias e o povo europeu em si, aqui eu acho que ainda permanecem, resistem culturas que se chocam com uma cultura dominante e que têm narrativas que também nos passam assim, né? Tipo, pensar, por exemplo, não só as questões indígenas, que eu acho que é forte, mas acho que de costumes e da relação de campo e cidade ainda ser uma relação muito diferenciada se você, por exemplo, fosse para a Europa hoje. Lá a coisa está muito mais homogeneizada. Eu acho que essas diferenças, milhares de diferenças, essa diversidade grande, que ainda tem, mas não sei até quando vai resistir, ela me provocava isso. Poxa, e também muitas coisas em relação aos próprios processos ditatoriais na América Latina, né? Tem um discurso sobre, por exemplo, as ditaduras latino-americanas. Tem dois, agora no Brasil, né, a gente tem 2 discursos oficiais, mas assim, até mesmo o discurso anti-ditadura, contra a ditadura, tem ainda um oficial e tem muitos buracos, porque os corpos desaparecidos e que seguem desaparecendo são memórias não contadas, são narrativas não contadas. E também como assim fazer essa articulação entre algo que é subjetivo, que é pessoal, mas que compõe na prática social a nossa vida, né? Nós somos seres sociais de uma sociedade. Então, enfim, tudo isso me fez pensar que trazer essa memória do que significa viver na América, do que é ser aqui, do que é viver aqui, e que também tem a ver com memórias nossas de vida desses diferentes encontros culturais e que talvez seja outras formas de contar uma história. Então, assim, como que isso poderia sim ser um outro jeito de narrar histórias? Por que eu estou falando isso? Porque também, se a gente for pensar no teatro épico, inclusive desses coletivos que eu falei, tentava-se uma narrativa homogênea final, em algum nível. E não porque acho que eles desconsideravam as outras vozes ou as diferentes vozes nessa composição, mas porque estava num processo histórico que tinha necessidade e que encontrou essa forma de expressão. Eu acho que não é perder isso. Não é perder, por exemplo, a perspectiva política ou histórica disso, né? Desse entendimento de história, mas agregar, tornar mais polifônico, se a gente for pensar em termos também de construção narrativa de diferentes culturas, né? E isso eu acho que não tem uma técnica final, mas eu acho que agora, por exemplo, a minha pesquisa como artista tem a ver com isso, com trazer questionamentos em todos esses âmbitos que se referenciem sim a questões sociais históricas, mas que tenham a ver com, na forma, e aí eu não tenho tão elaborado em termos de teoria finalizada sobre isso, mas eu tenho, acho que mais elaborado em termos de poética, né, de prática poética, essas vozes, né, esses discursos, esses entremeios, e que nem por isso que eu estou, apesar de eu estar falando assim, que isso pode aparecer, por exemplo, que a gente estava falando da questão do teatro pós-dramático e tudo, eu não sei se vai e se chega para esse tipo de forma poética do teatro pós-dramático europeu, mas também não sei se chega para uma questão performática latino-americana que tem também uma vertente muito forte na América Latina. Daí não sei, daí teria que ver, né? Tem que mostrar assim e falar já em termos de exemplos, mas eu diria que
Eu diria que eu não sei definir nada. Quem mandou a gente tá muito assim, né? Tipo, super informal, eu fico viajando. Que eu acho que, de alguma forma, essas narrativas pessoais deveriam sim compor, inclusive uma história oficial. Sim, e pensando em fazer um link com esse propósito, com uma proposta que privilegie que essas diversas vozes apareçam, se tornem visíveis, né, se deem a ver. Como é que a gente pode pensar nisso, como isso chega nos nossos dias, né, pensando no nosso contexto, tanto em termos, né, de a gente pensar junto a relevância disso no momento como hoje. Como é que você sente, como você pensa essa questão? Eu acho que é bem complicado, mas acho que é necessário. Como endurecer sem perder a ternura jamás? Eu acho que é mais ou menos pensar literalmente estratégias que tenham isso em algum nível, porque eu acho que há que endurecer sim, em alguns aspectos é preciso retomar organizações e formas de um discurso que ele é coletivo, porque também o enfrentamento a um tipo de produção tem que ser propositivo coletivamente a outra alternativa real podendo ser feita. Ao mesmo tempo, eu acho que o sim perder la ternura jamás é entender que talvez essa estratégia precise de táticas, ou seja, de ações que componham essa estratégia, de táticas que tenham a ver com essa ternura, né? No sentido com essa reconhecimento de que não há uma verdadeira oposição entre um endurecimento estratégico necessário para combater práticas e autoritárias. Eu não falo nem só políticas, porque a pior prática autoritária, a verdadeira ditadura, ela é econômica e ela nunca deixou de existir. Nunca deixou de existir nem de um século, nem de dois, mais ou menos de 3. Então, assim, inclusive isso, entender, né, que o verdadeiro, digamos, autoritarismo sobre as nossas vidas que nos determina, ele precisa ser entendido nessa dimensão histórica, nessa perspectiva histórica, combatido nessa dimensão histórica. E aí, não sei se a palavra é endurecer, eu fiz aqui mais por metáfora e por poética também, né, com a coisa, mas assim, para isso é necessário sim galgar, eu acho que uma criação de organizações de poder paralelo mesmo, né, de organizações paralelas e de principalmente disseminação dos conhecimentos específicos, ou seja, da ciência específica de compreensão histórica, que eu acho que é o materialismo histórico como metodologia de ciência da história, de entender isso para poder exatamente modificar isso, mas pensar que esse modo de produção é feito por nós cotidianamente. Então, se é por nós, essa contradição, ela precisa da nossa compactuação permanente. Então, se a gente deixa de compactuar em diversas frentes, né, mesmo que isso, claro, só vai poder ser algo que possa ser totalmente transformado quando existir uma organicidade nossa como coletivo, mas nessas diversas frentes também as táticas para isso podem ser dessa escuta, dessa ternura, desse acolhimento que não é contraditório e que talvez pelo próprio enfrentamento, quando as coisas se acirram, ficam mais difíceis, fica sempre mais difícil. As pessoas não fizeram como fizeram porque elas eram menos pessoas do que nós somos hoje. É porque a gente não sabe o que a gente vai enfrentar futuramente. Mas eu acho que a própria contexto, ele já mostra que essa guerra mata de muitas formas, né? Mata como a gente estava falando, né? Esse modelo econômico, ele mata por WO, né? Ele mata por você se autoculpar, por você se adoecer de diversas doenças, das mais diversas, e essa coisa de não ter dinheiro para pegar um ônibus. Então, mata por WO. Você nem vê essa pessoa que está morrendo, porque ela não chega aonde ela pode ser visível. Então, várias questões que realmente eu acho que são mais complexas
do que talvez outros momentos e vão exigir de táticas muito diversas do que outros momentos, né? E eu acho que reconhecer, para tentar finalizar, né? Reconhecer essas vozes, reivindicar essas vozes e sem necessariamente criar identidades generalizantes das vozes, ao mesmo tempo que sim é importante, né? Às vezes você falar essa voz feminina, por exemplo, é importante às vezes, porque tem a ver com questões que está matando a mulher, não está matando está matando por gênero, por exemplo, né? Mas também dentro disso, quando não é para esse lugar, é cada pessoa, e que não é a mulher, é você, a Angie, não é a mulher, entendeu? Nesse sentido, eu acho que é importante essa narrativa pessoal mesmo. Você me constitui, né? E é um você, e eu sou uma eu, imprescindível como pessoa. Perfeito, nos cabe muito esse desafio de abrir o espaço para que essas vozes sejam escutadas, né? Produzidas e reconhecidas como legítimas vozes desses sujeitos. Enfim, Marília, eu te agradeço muitíssimo pela conversa. Desculpa que eu acho que eu me deixei um pouco levar assim, mas muito obrigada a vocês. Eu agradeço também o papo, a charla.